Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um encontro com Jesus, nessa segunda-feira. É hora de nos concentrarmos e elevar nosso pensamento ao alto, focar na nossa tarefa de hoje, para que estejamos em sintonia com os benfeitores, a fim de recebermos um amparo que tanto precisamos. Pedir para a nossa água que seja fluidificada, e no final dessa tarefa, o passo espiritual possa nos medicar o corpo e o espírito, que a inspiração de Jesus se faça com todos nós. Boa noite a todos. Desejo que todos estejam em paz em sua casa, em suas familiares, que todos elevem seus pensamentos a Deus, a Jesus e Nossa Senhora, e que tragam para a mesa um jarro com água para fluidificar, e após o passe, vocês também tomem dessa água para o seu espírito, para o seu corpo físico. E vamos então dar início à nossa prece inicial dessa noite de culto. Deus nosso Pai, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, que nos recebe, nos acolhe, pela luz que reina aqui, que ilumina todos nós, que ela se estenda até o lar de todos que estão aqui, que estão em suas casas, aos encarnados e desencarnados. Que Deus possa nos iluminar, para que possamos evoluir no sentido espiritual e também material. Que Deus abençoe o planeta que se encontra nessa pandemia, que abençoe todas as pessoas que adquiriram a doença, que tudo passe rapidamente, sem deixar vestígios, sequelas. Que Deus envolva os corpos médicos que estão tratando todos os pacientes. Que Deus esteja presente em nossas vidas, nos intuindo, nos abençoando, nos ensinando, nos amparando. Que essa casa receba todo o apoio possível para continuar fazendo esse culto e levando aos nossos lares. Podemos continuar nessa obra espiritual, que é o que Jesus espera de cada um de nós. Que a palavra que foi lida hoje do Evangelho caia fundo em nossas almas e a gente possa aplicá-la em nossas vidas com muita sabedoria e discernimento, que estejamos sempre protegidos e amparados. Que Deus abençoe a todos com saúde e muita paz em seus lares. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje iremos realizar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Vamos ler o item 11, que é o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribuiu a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça de que nos concede de podermos ajudar o vosso aprimoramento. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível. E me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos vós encarnados que estáis aflitos, e procurais a luz. Que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Os grandes exemplos que vós foram dados, poucos são seguidos, e no entanto, podeis ser caridosos para vosso próximo sem humildade? Oh, não!
pois esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos e que devem ajudar-se entre si, e conduzem-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como usai uma roupa para esconder deformidades de vosso corpo. Relembrai que vós salva, relembrai sua humildade, e que fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. O orgulho é terrível, adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos pobres, e por que os grandes da terra imaginavam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito, e que sua essência é mais pura do que a do pobre? Acreditam que isso lhes é devido, e é por isso que quando Deus lhes tira o que tem, acusam de injustiça, irrisão e cegueira. Deus vos atinge pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribuí as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. O rico, enquanto dorme sobre teus aposentos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, que valem o mesmo de ti, jazem sobre a palha? O infeliz que suporta a fome não é teu igual? A essa palavra teu orgulho se revolta, bem sei. Consentirias em lhe dar-lhe esmola, mas nunca em apertar-lhe fraternamente a mão. Que dizes, eu saído do sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável que veste farrapos? Vá, filosofia de pretensos filósofos, se fossem iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vosso vestuário em quase nada se assemelha, mas que se despisse a ambos. Que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande nobre e o do plebeu, entre o senhor e seu escravo. Prezados irmãos, o Senhor Jesus continue abençoando a nossa reunião. Nós queríamos primeiramente agradecer a oportunidade de mais uma vez poder estar participando das tarefas dessa nossa tão querida Casa Espírita, o Grupo Espírita Caminheiros do Amor. Para nós sempre é motivo de alegria podermos estar aqui, porque aqui foi a nossa origem, dentro da doutrina espírita, onde nós fizemos a evangelização infantil. Então suscita aos nossos corações uma alegria muito grande, sempre que nos é dada a oportunidade de conversar um pouquinho em torno do Evangelho, de participarmos de alguma atividade dessa casa que tanto nós amamos e que tanto tem aqui estado aberta, nas oportunidades de tantos anos servindo essa comunidade, e a todos que batem aqui a sua porta. Agradecemos os dirigentes que nos fizeram o convite e vamos tecer aqui alguns modestos comentários sobre a leitura que foi lida. Infelizmente, nós atravessamos todos um problema de saúde mundial que não nos permite estarmos juntos fisicamente. Porém, nós sabemos, especialmente nós, os espíritas, que não há distância, não há separação, a não ser aquela do pensamento, do sentimento. A corpórea, ela é temporária e tranquilamente nós sabemos que as nossas vibrações, os nossos sentimentos estarão juntos daqueles a qual nós temos apreço, juntos de todos nós que estamos unidos pelo mesmo ideal espírita, de estudo, de aprendizado. Então, mesmo que seja na tecnologia que hoje nos é dada, também por Deus, nos permite essa condição de conversarmos à distância física, mas com a proximidade sentimental, com a proximidade espiritual e principalmente com uma proximidade de intuito, de esperança, para que juntos nós possamos continuar, mesmo
com essa ausência física, continuar os nossos estudos, os nossos esforços, para amanhã sermos, quem sabe, aquele servidor, né, que Jesus aguarda de cada um de nós. Então nós vimos que a página do Evangelho trazida à nossa meditação essa noite, ela está inserta no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no seu capítulo 7, né, bem-aventurados os pobres de espíritos, especialmente no item 11, o orgulho e a humildade, né, uma página firmada pelo benfeitor espiritual Lacordaire, né, é uma página muito significativa e muito marcante, porque ela traz uma espécie de uma narrativa, né, onde ele se permite dizer que ele guardou as experiências das reencarnações que ele teve aqui na Terra e queria, por ter essa experiência, contribuindo com o Espírito da Verdade, na codificação kardeciana, trazer algumas informações, trazer alguns esclarecimentos, alguns alertas a todos nós que estamos ainda na retaguarda. Nós que ainda lutamos com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, né? Com o nosso passado ainda comprometido com as coisas do mundo, né? Então, é uma leitura que nos traz essa experiência de um ser já mais velho, né? De uma alma mais, digamos assim, evoluída que nós outros, né? E nada melhor do que um bom conselho, né? Então, se assemelha a um bom conselho esta página. O Lacordaire aqui, ele vai fazendo a sua narrativa, sugerindo, né, a nossa condição de nos portarmos diante da vida que estamos levando, né, nos alertando, despertando, especialmente sobre a necessidade da humildade, né. Se nós formos, prezados irmãos, fazer aqui um comparativo entre o título da leitura, o orgulho e a humildade, nós vemos que elas são antagônicas, né? São palavras que têm significados contrários, né? Enquanto o orgulho, vamos dizer assim, nos traz para uma condição mais sombria, para uma condição em que os nossos defeitos ficam mais escancarados, a humildade ela nos aproxima daquilo que é característica de um homem de bem, daquilo que é característica de quem já conseguiu avançar um pouco mais. Então, só pelo título a gente já consegue fazer essa observação e ver aí, né, o quanto a humildade ela é uma busca incessante que deve ser feita por nós todos a fim de nos tornarmos pessoas melhores, a fim de nos tornarmos, como falamos inicialmente, né, aquele servidor que Jesus aguarda de cada um de nós, né? Se nós formos voltar um pouquinho aqui no Evangelho, no capítulo anterior, no capítulo 6, tem um trecho interessante, onde o Espírito da Verdade, que faz a assinatura da página, ele, em um destaque de um trechinho, ele fala que o que fez Jesus maior do que todos os profetas, obviamente que ele é maior do que todos nós, por ser o nosso governador, por ser o ser mais puro que já esteve aqui conosco, por ser o co-criador da terra, mas no comportamento humano, né, no seu missionato, quando ele vem instalar aqui a lei de amor e de caridade, nos 3 anos de missionato dele, né, que ele deixou aqui para nós os códigos de amor e de caridade, pelos seus exemplos, pelos seus ensinos, conta lá o Espírito da Verdade, nessa leitura, que o que fez Jesus maior do que todos os profetas, que naquela época também, os profetas eram seres que estavam encarnados, né, e que eram também homens de bem, almas evoluídas, que também, a favor de Jesus, antecederam a vinda dele, e eles também traziam informações valiosas para aquela época, né? Instruções, ensinamentos, explicações, orientações, realizavam curas, né? Faziam feitos muito semelhantes ao de Jesus. Mas aqui nessa parte que nós estamos referindo, do capítulo 6, o Espírito da Verdade fala que o que tornou Jesus maior do que todos esses profetas foi a sua humildade, exatamente a sua humildade. Então daí já é um sinal fantástico para que nós possamos fazer uma observação lúcida de que a humildade
é o caminho para que nós consigamos, né, realizar os nossos feitos, né? Porque a humildade, ela, como diz aqui o Lacordaire na leitura, é o sentimento que nivela os homens, né? É um sentimento que faz com que nós sejamos iguais, que é tudo o que a lei de amor e de caridade propõe para nós, seres humanos, para nós ainda vinculados à terra, né? Enquanto o orgulho, ele faz distinções, ele separa, ele vai colocar em condições diferentes os seres, né? O orgulho é o sentimento que talvez mais nos aproxima da condição ainda da falta de raciocínio, né? Da falta ainda de instrução, da falta ainda de esclarecimento. Porque o orgulho é aquele amor próprio, né? É aquele sentimento que vai nos conduzir aos tropeços e aos erros constantes. Enquanto a humildade, ela é a chave, né? Ela é a chave que abre a porta das oportunidades. A humildade, ela é capaz de desfazer conflitos dos mais grandiosos que já houveram na humanidade, né? E ele aqui, ó, na página que ele assina, o Lacordaire, ele deixa claro em dizer que nós temos exemplos de sobra daquilo que a humildade é capaz de realizar. E ainda insiste em dizer aqui que se os exemplos que nos foram dados, tanto os exemplos daqueles que estão ainda encarnados, porque nós temos no anonimato, ao nosso redor, pessoas de bem, que são humildes, que conseguem praticar, se não a completude da virtude da humildade, mas já dão notas e mostras do que a humildade é capaz de produzir, do que a humildade é capaz de realizar. Então ele diz aqui, se os exemplos fossem melhor seguidos aqui na Terra, a Terra já estaria, em termos evolutivos, em adiantamento um tanto quanto maior do que hoje se encontra, né? Então, se nós não alertarmos para que aqui está o Lacordaire nos chamando a atenção, observando os bons exemplos que nos são dados, não é mesmo? Nós estaremos perdendo a oportunidade de crescimento. E, então, em termos de humildade, exemplos dos mais variados nós temos por toda a humanidade, como falamos anteriormente, né? Ele cita aqui em um trecho bastante interessante, que eu vou fazer questão de ler, que ele diz assim que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Então, olha que interessante, os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo. Então veja bem, nós temos como a bandeira principal do Espiritismo, né, o estandarte principal da doutrina espírita, a expressão firmada por Allan Kardec, né, num dos seus seminários, em uma de suas palestras, onde ele fixou que a bandeira da doutrina espírita seria o fora da caridade não há salvação. Então quer dizer, o espírito que firma essa página aqui, ele coloca a humildade até antes da caridade, né? Ela seria um requisito para que nós pudéssemos praticar a caridade, porque não seria possível sem a humildade a prática da caridade, o exercício da caridade. E não estamos aqui tão somente falando da caridade material, essa mais simples que talvez todos nós realizamos, né? Porque até mesmo aqueles que ainda não se encontram numa condição de evolução um tanto quanto já de esclarecimentos, ele também faz a caridade material, né? Ele também importa em levar algo, algum recurso a um amigo que esteja passando necessidade, ou seja, então a caridade material, por isso que a gente chama ela da mais simples de todas, né? No entanto, nós sabemos que a caridade, ela se estende numa condição muito mais ampla do que o simples fato da entrega da esmola a alguém, né? O que já por si só já é tão humilhante, né? Quando a gente está doando algo material para alguém que precisa, nós já estamos em condição melhor, né? Muitas das vezes. Então isso já, a humildade já deve ser ali colocada como em evidência para que esse ato seja o mais ameno possível, o mais suave possível, não é mesmo? Então nós
vamos vendo que a caridade ela tem uma amplitude gigante, né? Além dessa questão material. Basta a gente ir na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec lá indagou a espiritualidade, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Ele perguntou, né? Então ele foi assim, no extremo daquilo que nós temos por bandeira, que é a caridade, né? E muitas das vezes a gente ouve lá fora, né? Principalmente aqueles que ainda não se chegaram ao Espiritismo, ou que ainda são meros admiradores, não se dedicaram ainda ao estudo, pelo menos inicial da doutrina espírita, nós vemos que todo mundo tem no espírita como um exemplo de caridoso, um exemplo daquele que realiza a sopa fraterna, que faz a distribuição da cesta básica, né? Daquele que faz a campanha do Natal. Mas se nós formos analisar essa pergunta de O Livro dos Espíritos, a pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendi Jesus? Que Allan Kardec indagou os Espíritos, nós vamos vendo na resposta dos benfeitores espirituais. Não titubearam, né? Eles responderam lá firmemente, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? A resposta foi clara: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, prezados irmãos, se nós que objetivamos o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual, a fim de que um dia, quem sabe, nós alcancemos uma felicidade relativa, aonde a nossa união com os seres que amamos será uma união sem a Deus, uma união sem ter que ter um distanciamento, né? Que nós possamos encontrar aquilo que seja, pelo menos uma felicidade relativa, nós temos esse caminho da caridade. E aqui, segundo o Lacordaire está dizendo, a humildade é o primeiro caminho que nos leva à realização da prática da caridade. Então a caridade sendo, especialmente como Jesus entendia, benevolência, indulgência, perdão, nós vamos vendo a complexidade, né, do exercício da caridade diária, né? Nós somos chamados a todo instante, 24 horas do dia, a exercermos essa prática da caridade, que é a benevolência para com todos, é ser bom, sem distinção de ninguém, sem distinção de qualquer pessoa que seja, de qualquer ser que tenha, né, vinculado a nós aqui na humanidade, né? Indulgência com as imperfeições alheias, né? Nós muitas das vezes temos feito ao contrário, observar o defeito alheio, né? E esquecemos do nosso, né? Então, a indulgência é quando a gente sabe compreender que o outro erra, tanto quanto nós erramos. E que lá na frente, nós juntos, contribuindo um com o outro, nós teremos a condição de errarmos menos, né? Então, por fim, o perdão das ofensas, né? Quantas das vezes a gente ouve, né, o pessoal dizer, eu tive algum problema com fulano ou beltrano, mas eu já perdoei, só que eu não quero cruzar com ele, não quero ver ele na rua, se ele for numa calçada eu vou para outra. Na verdade, esse não é o perdão da caridade como Jesus entendia, né? O perdão é o esquecimento completo daquele mal recebido, daquilo que nós consideramos como sendo um mal recebido. Então, prezados irmãos, a humildade, ela é a chave realmente. Sem ela, a prática dessa trindade de virtude que Jesus entende como sendo a caridade, não poderá ser realizada. Então, para que nós venhamos a aprender a crescer, necessariamente que a humildade esteja presente nas nossas ações. E a humildade é simplesmente o nosso comportamento, né? E a nossa vontade colocada em prática de sermos igual ao outro, de não nos imaginarmos diferente, né? Então, voltando na ideia da questão dos exemplos que nos foram dados, nós temos o exemplo máximo, né, de Jesus. Em todos os seus atos, a humildade foi a marca significante, né, nos seus feitos, né, quando ele com carinho sempre tratou todos os seus apóstolos, a paciência de ensinar, a paciência de ajudar, né. Nós temos outros tantos que poderíamos citar aqui,
Mas aqui para nós, em Uberaba, tão perto, nós tivemos presencialmente, fisicamente, o nosso apóstolo Chico Xavier, né? Com seus exemplos os mais variados, especialmente também a marca da sua tarefa, da sua missão aqui na Terra foi a humildade. Foi um ser que viveu dentro das suas parcas condições financeiras, né? Onde foi talvez um dos maiores literatas do Brasil, né? Chegando à expressiva soma de mais de 40 milhões de livros vendidos, mais de 412 títulos escritos, né? Ou seja, condições que o tornaria pessoa destacável no cenário nacional e internacional. O que na verdade ele chegou a ser, mas não pelo seu trabalho, pela sua obra, mas pela sua condição de humildade, pelo exemplo prático, né, que ele exercia a cada dia, a cada momento, no curso da sua vida natural. Nós falando aqui em humildade, falando em Chico Xavier, que parece sinônimo, lembramos de alguns feitos dele, certamente ouvimos isso de outros viajores do caminho, alguns já estão em livros, daqueles que fazem um trabalho fantástico de biografar a sua vida, né? E lembramos de um fato interessante, falando de humildade, que aconteceu quando ele já encontrava ali como um ancião, em torno dos seus 80 anos, em uma tarefa que era realizada lá no abacateiro, aos sábados à tarde. E após a tarefa terminada, ele era um dos últimos a se retirar, com dificuldade de andar, ele saía daquele local, né, para dirigir-se ao carro que iria conduzi-lo à casa, onde ele morava, próximo, e ao chegar na calçada, alguém o segurava num braço, outro no outro, veio aproximando um homem embriagado, né, cheirando a álcool, e quando ele viu que o Chico Xavier pisava na calçada, ele foi se aproximando mais, e esse homem conta assim a história que ele comia um pão, mas dado o seu estado de embriaguez, ele não chegava a engolir nem a cuspir esse pão, ficava aquela coisa meio maçante ali na boca dele. É até um pouco cômica a história, mas é verdade, aconteceu. Então ele aproxima do Chico e fala: ô seu Chico, eu quero fazer um desafio com o senhor. Aí o Chico olhou para ele: ô meu filho, olha, que isso, eu não gostaria de ser desafiado por você, mas eu posso te ajudar em alguma coisa? Foi quando ele falou assim: eles falam que o senhor é muito humilde, que o senhor tem humildade demais, que é o tema que nós estamos falando, né? Eu queria ver se você tem coragem de comer esse pão comigo aqui. Então, quer dizer, estava ali lançado um desafio, né? A gente não está falando que para ser humilde tem que comer um pão babado de um bêbado, vamos dizer assim, mas o desafio estava ali. Então, as pessoas que estavam no entorno preocuparam, tudo o Chico muito jovial, como sempre, muito calmo, falou: olha meu filho, humildade é uma coisa que eu ainda não tenho. Humildade é um sentimento que ainda distancia de mim, que eu estou em busca, mas eu não consigo ainda praticá-la como deveria. Agora, entre ser humilde e comer um pão com você, eu até nem lanchei ainda, não tenho a menor dificuldade. Pegou um pedaço daquele pão e comeu juntamente com aquele homem naquele momento. Então, prezados irmãos, repetimos, não é que tem que comermos pão babado para sermos humildes, mas estava ali. O homem de bem está sempre pronto à prática da humildade, seja ela que tempo for. E imaginamos nós outros qual seria a reação nesse instante, né? Em outros momentos também, onde ele demonstra uma prática de humildade muito fantástica, é que já lá nos seus 90 anos de idade, quando as pessoas já iam até o centro apenas para vê-lo, porque ele já não podia muito falar, já não podia mais escrever, já ouvia muito pouco. Então, criou-se um hábito lá no Grupo Espírita da Prece, que as pessoas, ao término da reunião, formavam as filas para cumprimentá-lo ao sair ali do centro, né? E ele ainda, naquela idade, nonagenário, fazia questão de até o último passar para cumprimentá-lo, né? Naquele cansaço físico. E as pessoas tinham o hábito de beijar a mão dele. Isso tornou-se comum lá, alguns em gratidão, alguns em respeito a ele, né? E de uma das feitas, que nós até estávamos lá no Grupo da Prece, uma jornalista que fazia uma matéria para daquele cenário, daquele momento ali no centro, terminada a reunião, ela perguntou para ele assim:
com muito custo ele pôs a ouvi-la, né? E ela perguntou para ele: olha, a gente vê que o Espiritismo prega a prática, que não existam dogmas, que não existam coisas exteriores, né? Práticas, mas a gente vê aqui que o senhor é quase que idolatrado, o senhor aqui é quase que endeusado, né? As pessoas passam e fazem questão de beijar a mão do senhor, e o senhor sempre beija a mão delas também. Isso é um ritual, o senhor não acha? Ele olhou para ela assim, com muita doçura, e falou assim: minha filha, olha, eu não acho que seja um ritual. A gente estamos aqui num momento fraterno, numa casa de oração, estamos todos unidos em prece. E no momento da despedida, nós nos beijarmos, nos abraçarmos, mesmo que hoje com a pandemia não estamos podendo, mas naquela época isso era comum. E ele dizia para ela: isso é uma demonstração de amor, de carinho. Mas eu queria dizer mais, sabe por quê que eu beijo a mão de cada um desses que vem me cumprimentar? Porque você está vendo a minha situação, meu corpo está encarquilhado, eu estou muito velho, eu já não consigo mais me curvar, porque em gratidão eu deveria beijar os pés de cada um desses que tem a bondade de vir aqui pegar na minha mão, me cumprimentar, trazer seu amor, seu carinho, trazer o seu olhar de amizade para mim. Então eu deveria beijar os pés dessas pessoas. Ela ficou um pouco desconcertada, ele sorriu jovial, e nós ficamos a pensar, né, prezados irmãos, que realmente a humildade, a todo momento, ela tem que ser colocada à frente, né? É o sentimento que nos iguala. Nós temos que entender humildade como sendo aquilo que nos torna iguais, seja quem for, sem distinção nenhuma. O bêbado do pão, o que beijava a mão dele, para ele todos eram iguais. E outras tantas histórias que tem dele, dando exemplo de humildade. Nós deixaremos para a próxima, né, essas histórias que são várias, e é tão gostoso de ouvir e saber que existiu encarnado um homem como esse aqui na Terra, né? O Carlos Bacello tem uma frase que nós gostamos muito, onde ele fala assim, que as gerações futuras dificilmente acreditarão que esteve na Terra um homem como Chico Xavier, em função da sua humildade. E nós encerramos os nossos modestos comentários, agradecemos mais uma vez a casa que nos fez o convite, deixamos a todos nossas melhores vibrações de muita paz, de muito ânimo, de muito respeito a todos, pedindo que Jesus continue nos fortalecendo o ânimo nas nossas lutas diárias do cotidiano. Muita paz a todos e muito obrigado. Boa noite, amigos caminheiros. É com muito prazer que a gente está aqui para poder comentar um pouquinho mais do Evangelho, das lições de Jesus. E hoje a nossa participação é para trazer um conto do Neio Lúcio, do espírito Neio Lúcio, do livro Alvorada Cristã, psicografado por Chico Xavier. O conto é uma historinha que o título é O Burro de Carga. Então vamos ver que conta o que o Neio Lúcio traz para a gente nessa história. No tempo em que não havia automóveis, na cachoeira de famoso Palácio Real, um burro de carga curtia imensa amargura em vista das piadas e zombarias dos companheiros de apartamento, do lugar onde eles moravam. Reparando-lhe o pelo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se formoso cavalo árabe, que se fizera detentor de muitos prêmios, e disse orgulhoso: triste destino que recebeste, não invejas minha posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pelas palavras dos reis. Pudera, exclamou um outro de fina origem inglesa, como conseguirá um burro entender os brilhos das apostas e os gostos da caça? O infortunado animal recebia os sarcasmos, as zombarias resignadamente. O outro soberbo cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto e comentou:
Há 10 anos, quando me ausentei de pastagem vizinha, vi esse miserável sofrendo rudemente nas mãos de bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir, nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. Nisto, admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou sem piedade: lastimo reconhecer neste burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco, inútil. Não sabe viver senão sobre pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. Aceito os deveres que me competem até o justo limite, mas se me constrangem a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência, pinoteio e sou capaz de matar. As observações insultuosas não haviam terminado quando o rei penetrou o recinto, em companhia dos chefes das cavalariças. Preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade, informou o monarca. Animal dócil e educado, que mereça absoluta confiança. O empregado perguntou: não prefere o árabe, majestade? Não, não, falou o soberano. É muito arrogante e só serve para corridas em festejos oficiais, sem maior importância. Não quero potro inglês de modo algum. É inquieto, é agitado e não vale além das extravagâncias da caça. Não desejo húngaro? Não, não. É bravio, sem qualquer educação. É apenas um pastor de rebanho. O jumento serviria? Insistiu o servidor atencioso. De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança. Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano indagou: onde está o meu burro de carga? O chefe das cocheiras indicou-o entre os demais. O próprio rei puxou-o carinhosamente para fora, mandou enfeitá-lo com as armas resplandecentes de sua casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para a longa viagem. Então a gente percebe com essa historinha, com esse conto, nós temos aqui o personagem do burro e dos seus semelhantes que conviviam com ele. Estes semelhantes, eles atribuíam aos títulos, às tarefas que eles desempenhavam, como sendo tarefas e formas de agir melhor do que a do burro. Eles se achavam em condições superior ao burro. Por quê? Porque o burro, ele era humilde e ele servia do jeito que era para servir, do jeito que lhe cobravam. Ele atendia sem reclamar, sem fazer nada, sem fazer cara feia. Ele atendia às orientações dos seus superiores. E aqueles seus semelhantes que ali o criticavam, que ali analisavam a sua conduta, julgava que o burro era inferior por isso. Bom, quando a gente nós buscamos fazer uma análise dessa historinha para o nosso dia a dia, quem de nós, ao viver em sociedade, em conexão com o nosso semelhante, não percebe tamanhas zombarias pelas atitudes que nós tomamos? E é exatamente esse o ponto que a gente quer destacar. As nossas escolhas, a nossa postura, a forma de agir, as nossas decisões, elas precisam ser pautadas nos ensinamentos de Jesus. Mesmo que aqueles que estejam dividindo conosco o espaço, os nossos semelhantes, aqueles que vivem próximos, amigos, familiares, ou até colegas de trabalho, pessoas que dividem o nosso círculo de convivência, achem que nós estamos agindo errado, pensem que nós estamos fazendo aquilo, estamos sendo demasiadamente submissos às ordens. O que nós não podemos deixar
é que nossas decisões não siga as orientações de Jesus. Aos demais, a forma que eles pensam de agir e pensar, nós deixamos a Jesus as orientações para esses espíritos. Por isso viver na Terra, por isso o desafio da reencarnação é tão grande, porque aqui nós compartilhamos com muitos irmãos que pensam diferente e que estão em diferentes momentos evolutivos. Mas isso não pode ser para nós motivo para nós desistirmos de agir corretamente. Olha, o burro, com a humildade que ele teve durante toda a sua vida, ele acabou no final recebendo do rei, que era ali a representação máxima da ordem, a maior das missões, que era transportar o seu filho, ainda criança. Então esperemos de Jesus, esperemos de Deus as recompensas pelas nossas ações aqui na Terra. Não precisamos esperar do nosso semelhante, porque muitas das vezes eles ainda não têm essa condição de compreender o porquê das nossas escolhas, mas certamente Deus as compreenderá. Que nós possamos então fortalecer a nossa fé, possamos fortalecer a nossa humildade, não desanimar jamais, mesmo frente às dificuldades, que cada um receba essa mensagem com muito carinho em seu coração, que tenhamos todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, de convivência com nossos familiares, com os nossos amigos, na busca pela superação dessas dificuldades. Uma boa noite a todos. Olá pessoal, boa noite a todos. Nos encontramos aqui neste momento para tentar esclarecer mais um pouco sobre o tema da noite, que é orgulho e humildade. Ouvimos muitas vezes a palavra humildade, não é mesmo? Mas nem todas as pessoas conseguem entender a profundidade de seu verdadeiro significado. Vocês sabem a origem da palavra humildade? O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre pronta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria, caracteriza-se pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador a desenvolver outras virtudes. Ao contrário da humildade, o orgulho nega tudo o que a humildade defende. O orgulho é soberbo, julga-se superior e se apoia na tola ilusão da vaidade. Alguns exemplos talvez tornem mais claras as nossas reflexões. E assim, a gente buscou aqui com o pessoal do SECA, os nossos amigos, alguns depoimentos para refletirmos mais. Boa noite. Boa noite. Nós vamos dar nossa opinião sobre a humildade e o orgulho. O orgulho divide os homens. A humildade une-os. Boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho de humildade e orgulho. Quando uma pessoa humilde comete um erro, ela diz: eu me equivoquei, pois sua intenção é aprender e crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, ela diz: não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita de falhas. O humilde sempre faz algo a mais, além da sua obrigação. O
orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço somente o meu trabalho. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e os que lhe são iguais. Trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhes são superiores ou não, e trata de impor-lhes defeitos. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para fazer isto, e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma: sempre fiz e não vou mudar meu jeito agora. O orgulhoso é escravo de suas próprias atitudes. Não admite seus erros, tira vantagem em tudo, banca de esperto. Finge que tá bem, mas lá no fundo, bem no fundo do seu coração, o sofrimento torna-se seu maior esconderijo e a vergonha sua maior razão. O silêncio do orgulhoso perturba sua própria alma. Humildade não é se declarar pequeno. Humildade é reconhecer suas forças e suas fraquezas e perante isso buscar o seu melhor. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. O orgulhoso as guarda para si mesmo, porque teme a concorrência. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e reter as melhores. O orgulhoso se diz cético por achar que não pode haver nada que ele desconheça. O humilde reverencia o Criador todos os dias, porque reconhece a sua pequenez. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: preciso melhorar, há tanta coisa para aprender. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre suas ideias, não porque acredita nelas, mas porque são suas. Enfim, como se pode perceber, o orgulho é grilhão que impede a evolução das criaturas. A humildade é a chave que abre as portas da evolução, lembremos. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde, o bastante para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha e certamente estaria isolado. Pense nisso. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de mais uma vez poder partilhar com vocês este momento. E a gente levando o tema, uma palavra, um estudo bem aprofundado, principalmente na questão da humildade, de se doar, de saber receber, de ser uma pessoa próspera e íntegra, não deixando jamais a ilusão da soberba deixar você se achar o melhor, se achar grandioso, porque sem humildade você jamais enxergará as pequenas oportunidades que são lhe proporcionadas e acaba se enchendo num orgulho triste, medonho e pobre. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos ainda se perdem nesse momento, mas buscamos a Deus, buscamos aos nossos irmãos espirituais que possam nos instruir sempre
E sempre, pessoal, praticando o amor, praticando a caridade. Porque no final somos todos filhos do nosso Pai. Que o Senhor possa iluminar a cada um de vocês e que a gente possa ter levado um pouquinho da semente da humildade para o lar de cada um, do conforto e do pensamento. Que o amor em Cristo nos fortaleça cada vez mais. Que assim seja. Obrigado. Boa noite, amigos. Estamos finalizando o nosso trabalho desta noite, agradecidos, a essa casa tão abençoada, que nos envolve, que nos aquece, nos consola. Nós vamos nos preparar para receber o nosso passe, colocando num recipiente uma água que será fluidificada, colocando nela os remédios que nós necessitamos, para nossas enfermidades, tanto do corpo quanto do espírito. Vamos nos preparar, relaxando o nosso corpo, encontrando uma posição melhor. Vamos sentindo, Jesus se aproximando de nós. Com certeza os benfeitores amigos se envolvendo no seu amor. E vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, unidos de coração para coração. Vamos conversando com Jesus no nosso pensamento, falando para Ele das nossas dificuldades, dos nossos vícios, dos nossos desafios, buscando força, coragem, o auxílio, a ajuda, para que nós possamos combatermos em nós mesmos essas más tendências. Vamos agora caminhando com Jesus dentro do nosso lar, passando por todos os cômodos, pedindo a Ele que deixe ali um pouquinho da sua luz, do seu amor. Vamos pensando nos nossos familiares, encarnados, desencarnados, todos aqueles que nós quisermos que recebam essas bênçãos, esses fluidos. Que mãos amigas possam se fazer junto de cada um. Vamos agora sentindo essas energias, esses fluidos, entrando por todo o nosso corpo, os nossos órgãos, essas energias curadoras, esses fluidos salutares. E na certeza de que recebemos essas bênçãos, agradecermos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de nos dar desse conhecimento, dessa doutrina que tanto nos consola, nos conforta, sabendo que dias melhores virão. Vamos pedir para o nosso planeta, para toda a humanidade, onde houver uma dor, uma aflição, que ali esses benfeitores possam se fazer, levando um pouquinho do seu amor, da sua luz. Que nesta água seja colocado o remédio para cada um de nós, conforme as nossas necessidades, o nosso merecimento. Que Jesus se faça conosco, hoje e sempre, que assim seja.